Olá bonitão, olá bonitona, sejam muito bem-vindos aqui ao canal. Hoje nós vamos falar de um tema muito interessante, mas antes, bom dia, boa tarde ou boa noite, depende do horário que você está nos assistindo. Eu quero hoje falar com você sobre a chamada de Abraão, mas eu quero antes falar sobre a chamada do pai de Abraão. Abraão teve um pai, claro, e o nome dele era Tera. E a Bíblia diz que Tera vivia em Ur dos Caldeus, junto com Abraão e seus dois irmãos. Um deles morreu, mas antes de morrer, ele deu um filho chamado Ló. Então, Tera sai de Ur dos Caldeus com Ló, seu neto, Abraão e Sarai, sua esposa, e vão em direção a Canaã. Mas olha que interessante, quando Deus chama Abraão, ele chama Abraão e fala: Abraão, sai da tua terra e do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Que terra era essa? Canaã. O pai de Abraão tinha o caminho, a direção de Canaã. Abraão foi para Canaã. Logo, nós entendemos que havia uma chamada para Tera também. Tera tinha a chamada de ir para a terra de Canaã. Só que a Bíblia fala uma coisa interessante. E eu quero falar com você sobre isso. A Bíblia vai dizer assim: a Bíblia vai dizer assim: e tomou Tera Abraão, a partir do versículo 31 do capítulo 11, Tera Abraão seu filho, e Ló, filho de Harã, filho de seu filho, e Sarai sua nora, mulher de seu filho Abraão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus, em direção à terra de Canaã. E vieram a Harã no meio do caminho, e pararam e habitaram ali. E foram os dias de Tera, 205 anos, e morreu Tera em Harã. Tera tinha um objetivo, ele ia a Canaã. Saiu de Ur dos Caldeus para chegar a Canaã. Mas a Bíblia fala que no meio do caminho ele parou em Harã, e ele morreu em Harã. Mas olha aqui, ele fala assim: e foram os dias e vieram a Harã e habitaram ali. Não é uma questão de parar por um tempo, eles habitaram. Tera tinha um objetivo, e nós acreditamos que ele tinha um chamado de ir também a Canaã. Ou seja, o chamado era para o pai de Abraão ir a Canaã. Mas ele parou no meio do propósito. Ele parou em Harã. E ele habitou, fez morada ali. E a Bíblia diz que ele morreu ali. E a Bíblia fala no versículo seguinte, a falar da narrativa da morte de Tera, em Harã, que Deus então fala com Abraão. Então, Tera não chegou ao seu objetivo, ao seu chamado. Morreu no meio do seu chamado e por uma decisão de habitar ali. Eu posso divagar com você aqui várias possibilidades. Ele desistiu do chamado porque achou melhor ficar em Harã. Desistiu do chamado porque as facilidades de Harã eram melhor. Ou desistiu do chamado porque Harã era uma terra até mais dura, até uma terra difícil, e por ser difícil, ele não queria ir para Canaã, e ali, no meio da dificuldade, ele abortou o seu projeto, ele abortou o chamado. Vários são os objetivos, as possibilidades. Um é o objetivo, chegar a Canaã, mas Tera não conseguiu chegar lá. Logo depois a Bíblia diz que Deus fala com Abraão. A Bíblia não diz que Deus fala com Abraão antes da morte de Tera. A Bíblia diz que Deus fala com Abraão após a morte de Tera. Acreditamos que Tera tinha o chamado, mas abortou o chamado. E quando ele morre, Deus então traz o chamado para Abraão. Olha o que diz Gênesis 12, capítulo 1. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra onde eu te mostrarei. E ele continua dizendo: eu vou fazer de você uma grande nação. Abençoarei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção.
E abençoarei e os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. E a Bíblia diz: assim partiu Abraão como o Senhor lhe tinha dito. E foi Ló com ele. E era Abraão da idade de 75 anos quando saiu de Harã. Por que Ló foi com Abraão? Porque Tera já havia morrido. E Ló foi então com Abraão. Vamos lá. E eu quero falar com você algumas coisas importantes. Primeira coisa, Deus não vai mudar o sonho, o projeto, o que Ele decidiu fazer na terra, porque eu e você desistimos. Deus não vai abortar a missão dele, mesmo se eu e você desistirmos dessa missão. Deus não vai abortar o projeto dele na terra, se eu e você decidirmos não fazê-lo. Outro vai fazer. E eu posso dizer isso de uma forma clara, não para te trazer peso, mas para te trazer uma ideia do quanto Deus quer te usar. Eu entendo que Deus queria usar Tera, queria fazer de Tera um grande propósito, mas ele abortou o projeto. Provérbios vai dizer que os homens fazem planos, mas o propósito a ser estabelecido na terra é do Senhor. O propósito que Deus estabeleceu para minha e para sua vida está decidido por Ele, mas precisa que eu e você decidamos cumprir o propósito. Tera não decidiu cumprir o propósito, abortou o propósito no meio do caminho. Abraão decidiu e foi extremamente abençoado. Você pode imaginar comigo quantas bênçãos Tera deixou de receber porque abortou o propósito no meio do caminho? E trazendo para mim e para você, você tem um chamado de Deus. Você pode falar para mim: Ailton, mas eu nunca recebi uma profecia, eu nunca recebi uma palavra com meu nome direto. Mas a Bíblia deixa várias promessas para mim e para você. A Bíblia é um livro de promessas. A Bíblia é um livro que deixa para mim e para você um legado daquilo que Deus quer na minha e na sua vida. Outros têm, além da Bíblia, propósitos mais assertivos, mais pessoais, sim. Mas a promessa da Bíblia para mim e para você são coisas incríveis. Jesus prometeu: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, porque eu os aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrarei descanso para as vossas almas. Há uma promessa de Jesus para mim e para você, de trazer para mim e para você paz e descanso. Há promessas de prosperidade. Deuteronômio 28, e eu falo de Deuteronômio 28 porque a Bíblia diz que em Jesus nós nos tornamos cordeiros das promessas de Abraão. Todas as promessas de Abraão são para mim e para você. Nós nos tornamos cordeiros das promessas. E nós vamos ver em Deuteronômio 28 as promessas de Deus de paz e prosperidade. Nós vamos ver em Jeremias Deus dizendo: eu, Senhor, bem sei os planos que tenho para você, plano para te dar paz, plano para te prosperar. Isaías, Deus vai dizer: se quiseres e me ouvires, você vai comer o melhor dessa terra. São várias e várias e várias promessas. Jesus disse que Ele veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. São muitas promessas. E todas elas, no final, tem paz, prosperidade, tem tranquilidade para mim e para você. Entretanto, há um caminho. É necessário passar por um processo. Olha que coisa interessante. Quando Deus decide chamar Davi e fazer de Davi um rei, ele tinha 12 anos de idade. Samuel vai à casa de seu pai e unge Davi rei de Israel com 12 anos de idade. Agora presta atenção. Antes de ungir Davi com 12 anos de idade, Deus fala para o rei de Israel da época dizendo: eu já encontrei outro que tem um coração que eu amo, um coração segundo o meu desejo, segundo a minha vontade. 12 anos de idade. Mas sabe com quantos anos de idade Davi foi ungido rei? 30. Deus chama Abraão com 75 anos. Abraão, eu vou te dar um filho.
e vou fazer de você uma grande nação. Abraão era um homem que tinha uma frustração, ele não tinha filho. E Deus promete para ele, eu vou te dar um filho. Só que com quantos anos nasceu o filho da promessa? Com 100. 25 anos que Deus, entre a chamada, a promessa e o cumprimento da promessa. Nem todo mundo está disposto a pagar o preço para viver a promessa. Todo mundo quer logo a promessa, mas nem todo mundo está disposto a pagar o preço para a promessa. E a minha pergunta para você nesse início de semana é: você está disposto a pagar o preço para viver a promessa? Você está disposto a ser treinado por Deus assim como Davi foi para viver os sonhos dele na sua vida? Você está disposto a ser treinado por Deus como José foi? Deus tira José da casa do seu pai, uma casa próspera, uma casa rica de Jacó. Deus tira José de todo o conforto e leva ele para passar por um treinamento difícil, mas levantou José como o governador do Egito. Você está disposto a passar pelo treinamento? O resultado será extraordinário. O treinamento será necessário alguns ajustes na nossa vida. E todo ajuste dói. Todo ajuste traz desconforto. Mas o resultado final é um resultado segundo aquilo que Deus quer para mim e para a sua vida. E o que eu quero dizer para você nessa segunda-feira é: persevere, mantenha-se firme. O resultado final vale a pena. Em nome de Jesus, eu quero orar por você, amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero orar, meu Deus, pelo irmão, pela irmã que está aqui comigo. Senhor, traz força e ânimo, traz novas energias para aqueles que estão cansados e precisam, Senhor, ser novamente, Senhor, restabelecidos. Traz para eles, meu Pai, graça, traz para eles alegria, refrigera a alma, Senhor, conforme a Tua promessa. E que todos eles possam experimentar do cumprimento da promessa do Senhor na vida deles. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã, que esta seja a melhor semana da sua vida. Mantenha-se firme, porque a Bíblia diz que ele não é filho do homem, nem homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tendo uma vez ele prometido, ele fará cumprir. E ele vai fazer cumprir na minha e na sua vida, em nome de Jesus.